Na nossa vida, a gente tem diversos riscos que a gente toma e que a gente acaba não percebendo, como atravessar a rua sem olhar para os dois lados ou não prestar atenção à nossa volta enquanto andamos. Enfim, existem N motivos para você se dar mal com uma coisinha específica ou com uma coisa grande. E com as ações não é muito diferente. Então, fica até o final desse vídeo que você vai entender esse conceito e vai entender toda a lógica e o raciocínio por trás dele. Esse tema ele é meio polêmico entre especuladores e investidores na renda variável, mas primeiro a gente tem que entender que não existe uma regra geral para tudo, para todo mundo, e que a gente nunca deve levar nada à risca. Um exemplo disso que eu vou falar agora é sobre a diversificação. Devemos diversificar quantos ativos a gente tem que ter em carteira? Como eu disse, não existe uma regra. Vamos pegar aqui um dos dois maiores investidores assim, Charlie Munger e Peter Lynch. Charlie Munger tinha aproximadamente 3 ações na sua carteira. Já Peter Lynch tinha aproximadamente 700 ações em sua carteira. E no final das contas, os dois se deram muito bem com seus investimentos. Então agora vamos entender o que é risco. Risco é basicamente a possibilidade de haver algum acontecimento, tanto na sua vida quanto nos investimentos, que pode ser positivo ou negativo. Nós temos medo do risco, isso é fato. O medo é basicamente o receio de experimentar alguma coisa nova. E como o risco é uma possibilidade, essa coisa nova pode acontecer ou não. E é sempre melhor estarmos preparados para isso. A gente nunca está preparado 100% para tudo, isso é óbvio também. Mas saber que existe esse risco e tentarmos nos defender dele é o melhor que a gente pode fazer. Quem viu o finalzinho da live que eu fiz de como montar uma carteira de investimentos para o longo prazo, viu o conceito de antifragilidade, que a gente tem que ser antifrágil na vida e nos investimentos, saber que quando acontecer algo de ruim, saber se reconstruir, se proteger de ataques e saber se reconstruir. Agora vamos entender a diferença entre o risco sistemático e o risco não sistemático, ou também conhecido como risco sistêmico ou risco específico não sistêmico. Mas o conceito ele não muda, ele é sempre o mesmo. O risco sistemático, ele é um risco que acontece num todo, num geral. Um exemplo disso foi a crise de 2008, conhecida também como a crise do subprime, que foi uma crise financeira, onde o principal causador dessa crise foi o acúmulo de ativos relacionados a imóveis por instituições financeiras altamente alavancadas, endividadas, e que acabou afetando o mundo inteiro. Por isso também ela é conhecida como risco de mercado. Já o risco não sistemático, o risco específico, ele é exatamente como o nome, ele é mais específico. É um risco onde pode acontecer num setor ou pode acontecer com uma empresa específica. As empresas de energia elétrica sofrem um risco hidrológico. Os bancos sofrem com a inadimplência dos seus devedores ou alguma mudança legislativa. Então, você consegue diminuir esse risco sistemático e o risco não sistemático diversificando sua carteira. Diferente do risco sistemático que você não consegue controlar, o risco não sistemático você consegue controlar. Por isso, foca naquilo que você consegue controlar. Foca em diversificar a sua carteira. É importante ressaltar que isso tudo que eu estou falando sobre investimentos é algo completamente pessoal. Essa é a minha visão, de acordo com os meus objetivos e de acordo com o meu perfil de risco. Voltando, quanto menos ativos você tiver, maior pode ser o seu retorno, mas também maior vai ser seu risco. E se você tiver mais ativos, o impacto de uma crise, por exemplo, vai ser completamente muito menor, pois você vai estar diversificado. Menos cada ativo vai valer, ele vai ter um peso menor para cada ativo. Diversificando sua carteira, você acaba não tendo preocupações com risco sistemático, apenas com o risco específico, com as suas ações, com as empresas que você é sócio. E quanto mais diversificado você tiver, esse risco tende a zero. Uma vai bem, outra vai mal, e assim a sua carteira vai se rebalancear sozinha. Mas claro, sempre lembrando que você tem que rebalancear também, mas sempre investindo todos os meses, investindo semanalmente, mensalmente, tanto faz, mas sempre ter essa consistência de aportes. Lembrando sempre que o risco é proporcional ao retorno. Se você quer ter um retorno alto, você precisa correr um risco mais alto. Se você quiser ter uma segurança maior, o seu risco vai ter que ser menor. Então é aquele ditado, né, de não colocar os ovos na mesma cesta.
Assim, você foge do risco sistemático e um pouco do risco específico e se dá bem no longo prazo. Mas claro, fazendo sempre uma diversificação inteligente, não investindo todo o seu patrimônio em Itaú, em Santander, em Banco Inter, em Banco do Brasil, em Bradesco e achar que vai estar arrasando. Não, você não está diversificando. Você está apenas dando mais corda ainda para o risco específico. Se acontecer alguma coisa com o setor bancário, seu patrimônio total vai despencar. Você está sim colocando os ovos na mesma cesta. Diversificar de forma inteligente, eu digo em saber investir de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com os seus objetivos, entender o que faz cada ativo, o que faz cada setor, o que faz cada subsetor, ou saber diversificar entre moedas diferentes, como o real e o dólar, saber diversificar entre renda fixa e renda variável. Se você quiser também, com uma reserva de valor, investir em Bitcoin ou em ouro, mas nunca copiar a carteira de ninguém. Todo mundo é diferente. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Aí nós temos um perfil de risco diferente, nós temos objetivos de vida diferentes. Eu vou deixar um link ali embaixo, que é o material do resumo da live que eu fiz em PowerPoint ou PDF, que é o resumo da live, né, que eu fiz de como montar essa carteira de investimentos para o longo prazo, que lá tá tudo certinho, tudo bonitinho, basicamente o que eu falei aqui também, só que digitado, e eu espero seriamente que isso ajude você e que agregue nas suas pesquisas e nas suas decisões. Bom, mas por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais curtinho, sim, mas foi mais ou menos para explicar essa relação entre risco e retorno, entre risco sistemático e não sistemático, você entender a importância da diversificação. Mas então era isso, deixa o like se você gostou desse vídeo. Isso me ajuda bastante, ajuda o YouTube a entender também que é um conteúdo agregador. Compartilhe esse vídeo para quem você quiser, em grupos de WhatsApp, nos status, no Insta. Isso me ajuda muito, vocês não têm noção do quanto me ajuda, isso é muito legal também de ver. Comenta aí embaixo se vocês gostaram desse vídeo, o que tipo de vídeo você quer ver aqui, qual o estilo você quer ver mais sobre renda fixa, renda variável, qual é que é a sua dúvida também, que eu posso transformar isso num vídeo e tentar agregar o máximo de valor para vocês. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais os vídeos e valeu, acho que era isso então. Diversifique sua carteira, entenda seu objetivo e seu perfil de risco e sejam independentes. Valeu!